O seu sim importa. Hoje, enquanto eu estava preparando o almoço na minha casa, eu estava ouvindo algumas palavras e, de repente, eu divaguei. Meu pensamento foi lá no céu e voltou. E eu lembro que naquele momento o Senhor me trouxe a passagem que está em Atos 9, que é a conversão de Saulo. Porém, o Senhor me trouxe de uma maneira muito diferente, porque nesse raciocínio, nesse pensamento, o Senhor não me falou sobre Saulo, mas o Senhor me falou sobre Ananias. E enquanto eu estava ali e estava preparando o almoço, eu vim, peguei minha Bíblia e fui folhear, achei o texto e comecei a ler. E percebi o como é importante o nosso sim para o Senhor. Se Ananias, ele não tivesse obedecido, se ele, ao ouvir a voz de Deus, ele tivesse falado, não, Senhor, eu não vou até Saulo. Se Ananias tivesse falado, eu não estou pronto para ir até Saulo. Se Ananias tivesse falado, não, eu não ouvi a voz de Deus, e não fosse até Saulo, talvez o destino de Saulo fosse outro. Pensem comigo que este sim que Ananias diz para o Senhor e vai, mesmo com medo, mesmo sabendo quem era Saulo, mesmo sabendo que poderia morrer, né? Mas ele vai e ele obedece aquilo que o Senhor falou para ele. Esse sim fez com que Saulo, que nós conhecemos por Paulo, fosse curado, as escamas dos seus olhos caído, ele fosse cheio do Espírito Santo e depois disso o ministério de Paulo começasse. O nosso sim, ele muda a vida de pessoas. E eu falo isso, e com isso eu quero trazer a minha história. O sim de uma pessoa mudou a minha história. O sim de uma pessoa mudou a minha vida, mudou a minha casa, mudou a minha família. Em 2023, antes, em 2022, eu conheci uma pessoa e eu prestava serviços, eu trabalhava com eventos e eu prestava serviços na igreja dessa pessoa, que é uma amiga hoje muito querida, que é a Silvânia. E ela me conheceu e eu trabalhava, a nossa amizade era somente profissional, então ela me mandava as mensagens e conversava comigo a respeito dos eventos, os detalhes, e era isso e nada mais. Ela sempre muito querida, ela sempre muito gentil, e eu, naquele momento da minha vida, estava muito ferida, naquele momento da minha vida, estava muito marcada por situações que tinha passado e vivido e que estava amargurada. E eu me lembro de um dia estar em casa e receber uma mensagem dela falando para mim assim: Aninha, vai ter um encontro com Deus na minha igreja, eu queria saber se você vai. E aí ela pegou e falou para mim, né, sobre esse encontro e bem no fim deu tudo certo, que naquele final de semana, o único final de semana de março, que eu não teria eventos, eu fui e participei do encontro com Deus. E de fato lá eu tive um encontro com Deus. E eu me lembro que depois ela falou assim para mim: eu estava lá em casa, eu estava lavando minha louça, e aí o Senhor soprou o seu nome, e um dia eu vou pedir para ela contar esse testemunho para vocês. E ela sentou na escada da casa dela, e o Senhor pedindo para ela me mandar a mensagem, ela me mandou a mensagem. Através deste convite, através deste encontro, o Senhor entrou na minha vida. E a minha vida foi transformada, a minha casa foi transformada, a minha família foi transformada, a minha maternidade foi transformada. Eu acredito que ela foi um Ananias na minha vida. Se ela não tivesse ouvido a voz de Deus, e se ela não tivesse dito sim para o Senhor, talvez hoje eu não estaria aqui. Se naquele dia ela não tivesse me mandado aquela mensagem, se aquele encontro com Deus eu não tivesse passado, talvez eu não estaria aqui. Então eu quero dizer para você assim: quando Deus soprar o nome de alguém para você, quando o Senhor fizer te trazer a memória, te fizer lembrar de alguém, não é em vão. E se o Senhor te der palavras, se o Senhor te der direcionamento sobre essa pessoa, faça. Porque talvez você seja um Ananias na vida de um Saulo. Assim como a Sil foi na minha vida. Assim como depois desse sim dela para o Senhor, a minha vida foi mudada. Não é pela glória da Sil, é pela glória de Deus, mas a obediência da Sil.
mas a disponibilidade da Sil de dizer sim para Deus, e mesmo não sabendo quem eu era, qual era a minha religião, como eu estava, ela teve esse posicionamento, ela teve essa disponibilidade de falar: ok, Senhor, eu vou fazer. Talvez ela tenha falado igual a Ananias: você sabe quem é a Ana? O senhor sabe quem é a Ana? O senhor sabe como ela é? O senhor, né? Eu acho que o senhor sabe. E ele sabia. E eu sempre falo que ele, naquele final de semana, das 99 ovelhas, ele decidiu me resgatar. Então, não pense que a pessoa que Deus colocou no teu coração aí seja, ai, não, deve ser algo da minha cabeça. Não é, amado. É algo do coração de Deus que ele está compartilhando com você. A palavra diz em Salmos 25:14, aos seus íntimos ele revelaria os seus segredos. Então, se o Senhor está soprando um nome na sua cabeça e no seu pensamento, se o Senhor está soprando um nome aí para você, se o Senhor está te falando, mande um oi, pergunte se está tudo bem, mande um hino, mande um louvor, faça. Porque talvez isso que você faz, um oi, um tudo bem, um como você tá, um louvor é o que a pessoa precisa. É o sim que você tá dando para Deus que vai alcançar a vida dela. Então se deixe ser usado como um instrumento de salvação do Senhor para outras pessoas. E que a partir de hoje, quando o Senhor compartilhar com você um nome, quando o Senhor compartilhar com você qualquer pessoa, que você possa se posicionar e falar: tá bom, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eis-me aqui, assim como Ananias falou, eis-me aqui, e faça. Ainda que você pense, mas ele não vai ligar, mas ela não vai responder. Ai, mas ela, quem é essa pessoa? Tipo, não tá nem aí pra mim, quem sou eu? É você. É você mesmo. É você que pode mudar a história de alguém. É você que pode ser um canal de bênção para a vida de outra pessoa. Então, o seu sim importa. E que a partir de hoje, quando o Senhor Deus soprar o nome de alguém aos seus ouvidos, que você esteja disposta ou disposto a fazer aquilo que o Senhor te pedir. Ele não vai te dar um direcionamento e achar, ou ele não vai te dar um direcionamento que você não possa fazer. Ele vai te dar um direcionamento que você pode fazer sim, entende? Você não é desaprovado para isso. Se o Senhor falou para você fazer, vai e faça. Se o Senhor pediu para você falar, fale. Se o Senhor te pediu para dar um abraço, abrace. Se o Senhor te direcionou a dizer eu te amo, diga. Se o Senhor te direcionou a dizer o Senhor te ama, Jesus te ama, faça isso. Porque a pessoa está realmente precisando. Saulo, que nós conhecemos por Paulo, realmente precisava de Ananias naquele momento. Seja o Ananias na vida de alguém. Essa é a palavra que o Senhor compartilhou comigo. O nosso sim importa.